Então, bom dia a todos. Nós vamos falar sobre o manejo do percevejo marrom na soja, o Euquistos eros. Então, eu sou o Matheus Trentin e aqui ao meu lado está o Gabriel Comunel. Então, um dos aspectos que nós vamos falar sobre o percevejo são as características gerais, os danos, a ocorrência, a sobrevivência, a identificação e controle desse percevejo. Então, dentre as várias pragas que ocorrem na cultura da soja, o complexo de percevejo representa uma porcentagem significativa de insetos. Dentre esses, causam danos, mais especificamente nos estágios reprodutivos da cultura da soja. Eles causam dano nos grãos, afetando de forma física e também a sanidade dos grãos. As características gerais desse inseto, eles estão classificados no filo da Artrópoda, a classe Insecta, ordem Hemiptera, subordem Heteroptera, família Pentatomidae, gênero Euquistos e espécie Euquistos eros. Dentre as características gerais também, eles são pragas importantes, como eu já disse, na fase reprodutiva da cultura, onde a partir do florescimento serão mais visíveis a presença desse inseto na cultura. E os danos causados por eles são devido à sua forma de alimentação, que ao inserir o estilete na vagem, liberam toxinas nos grãos e na vagem, causando essa intoxicação na planta e esses danos de grão, esses danos de forma física e sanitária. Ali, entre os danos também podemos citar que, devido a essa forma de alimentação deles, ocorre a redução do peso de grãos, a murcha e má formação das vagens e um desequilíbrio na uniformidade de maturação, onde podemos encontrar plantas com partes verdes ou plantas inteiramente verdes, mesmo já no período de maturação da cultura. Aqui podemos ver um dano como um característico do percevejo, quando ele insere o estilete na vagem. Esse é um dano muito específico causado por ele. Essas toxinas causam essa forma de dano físico e também o dano fisiológico na cultura é esse que vai causar, pela liberação de toxinas, vai causar uma má germinação e uma má formação das vagens. Então, a ocorrência desse percevejo é ampla em todo o país, né? E diversas espécies são favoráveis a determinadas regiões devido a condições climáticas e de presença da cultura. Mas o percevejo marrom ele não é específico para uma determinada região e sim ocorre amplamente em todo o país. E ocorrendo principalmente a sua incidência na época da cultura da soja, que é no período mais quente do ano, no verão, no caso. A sobrevivência do percevejo marrom. Ela se dá nas entre-safras por meio da presença de plantas daninhas e algumas outras plantas que sejam hospedeiras. Nos períodos mais frios, o percevejo ele entra no período de diapausa, até que isso se dá nos períodos mais frios do ano. E eles ficam nessa diapausa até iniciar o verão, no caso, que normalmente se dá bem na época da safra da soja. Os percevejos, eles passam por 5 instares após eclodirem. Ficam num período de 28 a 35 dias e o adulto ele pode viver até 116 dias. A identificação. Para a identificação desse inseto, devemos estar atentos aos sinais e à presença desse inseto, a partir do monitoramento dessas áreas, observando danos e que podem facilitar a identificação.
os ovos, a presença de ovos sobre as folhas identifica-se pelo padrão hexagonal de postura e coloração amarela, tendo geralmente de 8 a 15 ovos. As características dos adultos, eles apresentam coloração marrom escura e dois prolongamentos no pronoto, tipo uns espinhos, e uma meia-lua branca bem característica no escutelo, como podemos ver nessa imagem, todas as características do inseto. O manejo e controle. A técnica correta para o controle de pragas deve ser a partir do uso do manejo integrado, monitorando as áreas cultivadas com o uso de panos de batidas, onde, a partir da quantificação de percevejos por metro linear, com 2 percevejos para a área de produção de grãos e um percevejo para a área de produção de sementes, é tomada a decisão conforme o nível de dano e de ação. Também temos outros métodos para fazer controle, como o tratamento de sementes industrial à base de neonicotinoides. Ela é uma das melhores ferramentas contra sugadores e deve ser empregada como mais uma forma de controle visada pelos produtores. Sobre inseticidas, a mistura de piretroide mais neonicotinoide se mostra como a melhor forma de controle químico e deve ser aplicados nas horas do dia onde há maior movimentação do inseto. Daí, por exemplo, o enjoo pleno da singenta, que ele apresenta um bom controle, e a maior dificuldade é no caso da praga ser muito móvel, onde o inseto ele se esconde sobre a palhada nos períodos mais quentes do dia, então devemos fazer a aplicação em períodos mais frescos. De controle biológico, podemos utilizar parasitoides, que atacam os ovos de diversos percevejos. Entre estes agentes, as espécies mais abundantes são a Telemanus podis, que é essa vespa, como podemos ver na imagem. Esse seria o nosso trabalho para a disciplina de entomologia agrícola. Agradecemos pela atenção e pedimos desculpa por qualquer equívoco encontrado no mesmo.